Agora a gente vai fazer uma revisão super rápida de função exponencial e logarítmica. Eu já mandei um conteúdo que fala isso mais detalhadamente. O objetivo agora é só a gente tirar alguma dúvida que tenha ficado em algum... E frisar mesmo. Quando a gente vê mais de uma vez, isso vai ficando mais registrado. Então, quando a gente tem uma função do tipo x ao quadrado, assim, a gente tem a variável na base, ó, f de x, quem está dizendo qual é a variável aqui, ó, f de x é igual a x ao quadrado. Então, o expoente é constante, a base está variando. A função exponencial, meu santo, a função exponencial, ela é uma função que a base está... Eu vou ter que diminuir algumas coisas aqui para eu conseguir... Opa. Consegui. A função exponencial, ela é uma função que a base é constante e o expoente é que varia, por isso que ela chama exponencial. Então, o expoente é a variável. Uma função desse tipo, a gente poderia se perguntar quem é esse a. Então, se esse a, por exemplo, fosse igual a 1, suponha que o meu a é igual a 1. Se o meu a for igual a 1, eu tenho a minha função f de x igual a 1 elevado a x. X são os números reais. Então, isso fica 1, que é a função constante. É uma função que a reta é uma reta horizontal. Então, essa função aqui é constante. Já foi estudada, tal. Se a função tem o a igual a menos 1, por exemplo, na verdade, vamos pensar um pouquinho maior. Se o meu a for menor do que zero, se o meu a for negativo, se eu tenho um a negativo, a elevado a x com a negativa, eu vou citar o menos 1, só para a gente entender um pouco melhor. Se a gente escolhe o caso particular aqui que o a vale menos 1, um número negativo. Então, se a gente escolhe isso, a gente percebe que esse meu x aqui, ele não poderia, por exemplo, valer meio. Porque se o x valesse meio, a gente teria raiz quadrada de um número negativo. Então, não obteria o número real, então o meio estaria fora do domínio. De maneira similar, se a gente pegasse 1/4, por quê? Aí aqui é par também, ficaria a raiz de um número negativo que não existe. Então, se eu pegasse 1 sobre qualquer número par aqui, ó, isso teria que estar fora do domínio, esses números aqui. Mas então, não só 1, né? 3 meios, né? Teria infinitos números fora do domínio. Então, se a gente fosse olhar o domínio, se a gente coloca o eixo x aqui e vai falar assim, quem é o meu domínio? O meu domínio seria cheio de valores que estariam não podendo fazer parte aqui, então teria que ter um monte de bolinha aberta. Então ia ter que ter uma bolinha aberta, um monte de bolinha aberta. Seria um domínio bem mais complexo, a gente até escrever, não tem um jeito muito fácil de escrever. Então, para a gente ter um formato tradicional, assim, um formato que, olha, a gente consegue esboçar, tem a cara, a gente convenciona para falar de função exponencial. A função exponencial ela é batizada como exponencial quando a gente faz que o a é maior que zero e diferente de 1, que a gente não quer a função constante. Então, com essa cara aqui, ó, a elevado a x com a maior que zero e diferente de 1, a gente só tem 2 modelos de gráfico possíveis. Apenas 2. E aí, a gente vai chegar nesses 2 gráficos e a gente vai querer a inversa dessa função. Essa função é muito importante, com essa característica de a maior que zero e diferente de 1 aqui, ó, com essa característica. Com essa característica, a nossa função ela é só crescente para a maior do que 1, ou só decrescente para a menor do que 1. Então, essa função ela teria inversa. Vou falar do gráfico delas rapidamente daqui a pouco, mas já garantindo que elas têm inversa com essa característica aqui, tanto para entre 0 e 1 quanto para a base maior do que 1, como é que eu faria para achar a inversa? Se a gente for falar assim, olha, vamos trocar x com y, então a gente ficaria assim, ó, x é igual a elevado a y. Se a gente fizer isso, a gente vai precisar isolar aquele y lá, olha, troquei x com y, como é que eu isolo aquele y ali? O isolar o y é assim que vai nascer a função logarítmica. Então, a função logarítmica ela só existe como a inversa da função exponencial. Tem uma função exponencial com base A, com essas características, maior que zero e diferente de 1,
Então, quando eu vou isolar esse y que está aqui, nasce a função que é a log de x na base A. Então, na definição da função logarítmica, o que significa dizer que eu tenho log de x na base A igual a y? Significa que a elevado a y é igual a x. Então, por isso que quando a gente fala assim, quanto vale log de 8 na base 2? Que valor é esse? Vou até apagar o y aqui. Que número é esse aqui? Encontre o número que satisfaz a essa log de 2 na base y. Que número dá aqui? O número que a gente está procurando é um número tal que 2 elevado a ele dê 8. Então esse número tem que ser 3. Esse número aqui vai ser 3. Por quê? Porque 2 ao cubo, então aquele 3 ali. Então, quando a gente está respondendo a isso, só faz sentido. Isso aqui é equivalente. Então, a função logarítmica ela só existe como a inversa da exponencial. E para isso, a gente relembrou função inversa, que a gente falou de função simétrica em relação ao eixo. Por exemplo, a função 2 elevado a x, ela é só crescente. O domínio dela é reais, a função azul aqui é a função 2 elevado a x. Então, eu estou com domínio reais, ela é só crescente, tem um crescimento bem rápido, a gente chama de crescimento exponencial. E quando eu vou falar da inversa dela, existe uma simetria em relação à reta. Então, aqui eu tenho a reta, essa aqui é a reta y é igual a x, é a função identidade. Essa função azul aqui, é a função, essa função aqui é a função 2 elevado a x. Já essa função aqui é a inversa da função 2 elevado a x, existe essa simetria. Quando eu penso aqui, tem uma simetria. Esse ponto aqui pertence ao gráfico de toda função exponencial, toda. Qualquer função exponencial que nós pegarmos, quando a gente tem aqui, 2 elevado a 0 dá 1. Na verdade, a elevado a 0 dá 1 para qualquer função exponencial. Então, isso aqui, fica todo o gráfico de função exponencial passa pelo ponto 0 e 1. Quando a gente pensa na inversa, como a gente está trocando x por y, esse ponto aqui é o ponto 1, 0. Troquei o 0 com 1, 1 com 0. Então, esse gráfico aqui é o gráfico da função log de x na base 2. Lá era 2 elevado a x. Aqui é log de x na base 2. Então, a gente está falando da inversa uma da outra aqui. Ao mesmo tempo, se a gente vier com uma base fracionária, se a gente tiver uma base, vou apagar aqui, a base agora é meio. Então, eu estou com meio elevado a x. Né? Então, o número entre 0 e 1, então essa minha função aqui, vermelha, essa função aqui é a função meio elevado a x. 0,5 elevado a x. Ela passa pelo ponto 0, 1 também. Né? Todo número elevado a 0 dá 1. Aí, se eu penso no gráfico da inversa dela, que no caso aqui, eu estou com a função log de x na base meio, na base 0,5. Esse ponto também é o ponto que trocou o x com y, se era 0, 1, 1, 0. E aqui a gente tem a simetria em relação à reta identidade de y igual a x, aqui é a função identidade. Então, é fundamental que a gente lembre essa questão de inversa, de saber que só existe, então, simetria, só existe, tem um ponto agora que pertence aos dois ao mesmo tempo, elas se interceptam, bem diferente daquele outro gráfico, que quando a gente estava com ambos crescentes, aqui passa pelo 0, 1, 0, só que aqui era base 2, e aqui base, né, log de x na base 2. Lá era meio. Meio, ela é decrescente, tem um decrescimento exponencial. A gente vê que aproxima do eixo aqui, aproxima, se a gente colocar um zoom, a gente vai ver que nunca encosta. Então, esse eixo aqui é uma reta muito importante. O eixo x é uma assíntota horizontal para o gráfico da função vermelha aqui. E já o eixo y é uma assíntota vertical, a minha função aqui, como trocou x por y, essa aqui está aproximando do eixo x. A log está aproximando do eixo y. Só por valores positivos. Olha o domínio da função logarítmica aqui, O domínio é bem importante da gente escrever, viu, gente? Esse domínio aqui, da função azul, esse domínio é só maiores do que 0. Então, esse domínio aqui é aberto em 0, o 0 não pode fazer parte, ela nunca encosta o eixo x, quando eu estou com essa aqui, a elevado a x, nunca encosta.
Então, quando a gente pensa na função inversa, ela nunca vai encostar no eixo y. Então, ela não toca o eixo y, que é maior do que zero. E até mais infinito. Esse é o domínio da função logarítmica. O da função exponencial, o domínio é reais. O conjunto imagem que virou esse. E aí, essas bases, 2 elevado a x, 3 elevado a x, são bases importantes. Mas no cálculo, a base mais importante é uma base que está entre 2 e 3. Essa base, eu estou pedindo para calcular ela que eu já tinha feito, mas eu vou voltar nisso aqui daqui a pouco. Então, olha só, em cálculo, a gente vai usar uma base que não é a base 2, 3, 10. No ensino médio usa-se muito a base 10. Quando a gente não escreve qual base no logaritmo, a gente tem aqui y igual a log de x. Se a gente só escreve assim, isso aqui é a base 10. Então, isso aqui é dizer que 10 elevado a y é igual a x. Então, a gente está falando da base 10. No cálculo, a base mais importante que a gente trabalha é uma base entre 2 e 3. Porque a gente vai falar de um gráfico que é o gráfico... Deixa eu... Aqui. Esse aqui é o do 2 elevado a x, esse aqui é o log, né? Essa função aqui, quando a gente pensa numa reta tangenciando nesse ponto, que é o ponto 1, 0 aqui, ó, eu posso pensar numa reta tangente. Quando eu penso nessa reta aqui, ó, passando pelo ponto 1, 0, tangente a essa curva vermelha, então, pensar numa reta aqui, ó, que está tangente aqui, passando por essa curva vermelha. Esse meu desenho não tá bom. Essa reta, ela tem uma inclinação menor. Ela tem uma inclinação menor do que a inclinação... Ai, ai. Não consigo desenhar bem aqui, vocês já perceberam. Então, essa reta aqui, ela vai tangenciar... Eu troquei de lugar, tá no lugar certinho, né? Ponto 1, 0, 0, 1, simétrico em relação ao eixo aqui. Eu troquei alguma coisa de lugar? Não, porque esse aqui está fixo. Só troquei o desenho do 1, 0 aqui, ó. Então, como esses aqui estão fixos, eu não estou no GeoGebra, né? Eu colei lá do GeoGebra e trouxe para cá para a gente poder desenhar em cima dele aqui, só que eu não estou conseguindo desenhar muito essa reta tangente aqui, ó. Essa reta tangente, ela vai tangenciar nesse ponto que eu quero, ela não vai ser paralela a essa reta y igual a x. Essa reta y igual a x aqui, ela tem inclinação 1. Essa reta y igual a x, ela tem inclinação 1. O m dela é 1. Essa reta que vai passar aqui, ela vai ter uma inclinação 0,69. A gente faz uma conta no futuro próximo aí, vai ver que essa inclinação é menor do que 1. Então, ela vai cortar aqui, ó. Se a gente colocasse a 3 elevado a x, a inclinação aqui fica maior do que 1. Então, o que a gente procura ali para facilitar contas futuras é uma base que a inclinação desse exatamente 1. Eu queria uma função exponencial que a inclinação fosse 1, ou seja, a reta fosse paralela a essa reta y igual a x. E aí, nasce o número e. A gente vai ver isso com riqueza de detalhes melhor depois, quando a gente for estudar a função derivada, que fala dessas retas tangentes. Mas a gente vai procurar, então, uma função que a inclinação da reta dê exatamente 1. Essa função é a função com base e elevado a x. O número e aqui é um número irracional, um número entre 2 e 3. O número e aqui está entre o número 2 e o número 3. Ele é mais perto de 3, porque a gente vê que ela está mais perto da curva azul aqui, que é a função 3 elevado a x, ó. Então, ele aqui é 2, aproximadamente, porque ele não tem uma representação finita, 2,718228, igual o número π não tem uma representação finita, a gente escreve π, a gente vai escrever o número e, tá, gente? Não vai ficar substituindo por 2, alguma coisa, não. A gente vai escrever e. Então, a função e elevado a x aqui, ó, é uma função muito importante. Essa função vermelha, que ela é gráfico crescente e tal. E aí, quando a gente esboça a inversa da função 2 elevado a x, então aqui a gente está com a função 2 elevado a x, essa vermelha aqui, ó, é a função, mentira, é elevado a x, e essa aqui é a inversa dela, ó, simetria em relação à reta identidade, essa horizontal, mais
mais horizontal esse pedaço aqui, ó, é a função log de x na base e. É essa função verde escuro aqui. Só que a gente não usa essa notação, a gente usa a notação como a gente usa muito, a gente coloca essa aqui, ln. Foi convencionado na calculadora, se vocês observarem, tem a função log de x na base e, a gente chama de ln de x, logaritmo neperiano aqui, ln de x. A gente pode colocar parênteses, igual está aqui no GeoGebra, ln de x com parênteses, aqui ó, vou alertar aqui ó, ln de x com parênteses, mas pode escrever simplesmente ln de x. Então, ln de x é o formato, essa função aparece muito no cálculo. Então, a função ln de x e a função e elevado a x são duas funções importantíssimas no cálculo. E uma é inversa da outra. Então, quando eu componho duas funções inversas, quem que vai dar e elevado a ln de x? Vai dar x, porque uma desfaz o que a outra faz. Então, a gente sai de um número, por exemplo, aqui, ó, a gente tem o 1 elevado no zero pela função ln de x. Então, e elevado a ln de 1 vai ficar e elevado a zero, e elevado a zero dá 1. Então, ó, eu parti do 1 e eu cheguei no 1. Parti do 1 e cheguei no 1. Ó. Isso aqui é porque uma é inversa da outra. A gente vai precisar dessa escrita. Então, já enviei para vocês as propriedades, né, de função exponencial e logarítmica, que tem a base, tem soma no expoente, então repete a base e soma os expoentes. Então, eu separo isso no produto, né? A elevado a x vezes a elevado a y. Então, essas propriedades já foram enviadas. Mas, então, o que eu gostaria muito que vocês frisassem são esses dois gráficos, tanto da função e elevado a x, ó, esse gráfico vermelho aqui, quanto da função ln de x. E nesses gráficos tem comportamentos muito importantes de domínio. Quem que é o domínio da função e elevado a x? Reais. Quem que é o conjunto imagem? São todos os números reais maiores do que zero. Então, aberto em zero até mais infinito. Então, quem é o domínio da função inversa daquela lá? Então, o domínio vai ser aberto em zero até mais infinito. Ó, todos os números reais aqui, é onde tem desenho. Ó, o domínio é onde tem desenho. Então, isso que eu gostaria muito de frisar.